Hoje eu vou tratar sobre um assunto que é um pouco delicado, principalmente para os brasileiros, a inflação. O que ela faz com o seu poder de compra e por que você está trabalhando cada vez mais para ganhar menos. Entender esse fenômeno faz com que você consiga tanto se proteger quanto multiplicar seu dinheiro com mais facilidade. Eu estou fazendo essas séries de lives aí nos últimos dias para com que vocês consigam aprender da forma mais rápida possível os conceitos básicos, tanto de economia, finanças pessoais, investimentos, e vocês consigam tomar melhores decisões com o dinheiro, porque eu vou compartilhar até alguns gráficos e algumas informações explicando da forma mais didática possível, tá bem? Vou verificar aqui se tá tudo certo, se o áudio tá ok, tal. Deixa eu ver. Beleza, tá perfeito. Então vamos lá. Agora, bem-vindo aí, Luciano, bem-vindo a galera. Vamos começar primeiro falando o que seria a inflação. A inflação, ela não é o aumento dos preços dos produtos. A inflação, ela é simplesmente provinda do aumento da quantidade de moeda no mercado. E vocês vão entender até o final desse vídeo, até o final dessa live, o porquê eu estou falando exatamente isso. Eu separei alguns tópicos para a gente tratar, que é principalmente a questão do problema em si, que a inflação, muita gente acha que é um aumento de preços, certo? E você acredita que ela é um grande problema. Mas, na verdade, a visão comum não é a visão real. Não é o que realmente a inflação simbolize, o que realmente ela é. Porque a inflação em si, ela é simplesmente o sintoma de algo maior. É como se você estivesse olhando a inflação como se fosse a causa do problema, mas ela não é a causa do problema. Tem uma causa por trás, que é a impressão de moeda, que é o fomento cada vez mais de mais moeda no mercado, do governo ele gastando mais, necessitando assim de imprimir cada vez mais reais, e isso daí diminui nosso poder de compra, tá? Vocês vão entender até com algumas analogias. Portanto, já definida essa questão que a gente vai contemplar tanto a causa, os culpados e os remédios para com que você consiga trabalhar mais e ganhar mais, não simplesmente trabalhar mais e ganhar menos por conta da desvalorização da sua moeda da inflação, seja você que vive em real, seja você que vive em peso, igual eu tô aqui na Argentina e eu vivo em peso argentino, mas seja o país que você more, você vai ser afetado pela inflação, porque todos os países com moedas fiduciárias, dólar, euro, real, peso argentino, iene japonês, qualquer outro país vai utilizar, sim ou sim, de uma moeda fiduciária, que é uma moeda impressa pelo próprio governo, que está dizendo lá, confia em mim, isso vale alguma coisa. Então, se qualquer lugar que você mora, você vai ser afetado pela inflação e você vai acabar trabalhando mais e ganhando menos. Então, é muito importante esse tópico, você entender de forma mais clara possível do que ela se trata. Enfim, eu vou até apresentar uma imagem aqui para vocês, para facilitar o entendimento, tá? Eu vou começar com essa primeira imagem, que é o preço e quantidade, que no gráfico, na parte do eixo vertical, tem o preço e no eixo horizontal a quantidade. Vemos que nada mais a inflação, ela vai ser resultante dessa demanda e oferta do dinheiro, porque o dinheiro, a gente pode ver ele como se fosse uma mercadoria. E para vocês entenderem isso, eu vou apresentar uma outra imagem aqui, porque se a gente olha compara com produtos, tá? Inclusive as imagens e toda a inspiração desse conteúdo foi provinda e inspirada, né, pelo um economista, especialista, Ulrich. Então vocês podem pesquisar também se vocês quiserem procurar a fonte original e também de muitas outras pessoas, né, que a gente pode ver como Mises, como outros austríacos, principalmente o conceito que eu vou falar aqui é o conceito austríaco visto de economia. Então, tanto Ulrich, Mises, Friedrich von Hayek, todos esses aí são citados aqui e os conhecimentos deles, assim como imagens, essas coisas assim, foram retiradas de todas essas fontes, tá bom? Enfim, mostrando então para vocês, imagine que essa quantidade de pessoas vai comprar uma determinada mercadoria, certo? Vai ter um preço essa mercadoria, não concorda comigo? Para essa quantidade de pessoas. Agora, vamos pensar assim, vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Vamos pensar assim, que essa mercadoria vale R$100. Então essas pessoas vão comprar por R$100 essa determinada mercadoria. Mas, se a gente pensa assim, caramba, eles vão comprar isso. E se eu aumento a quantidade de mercadorias? Se eu aumento a quantidade de mercadorias, você acha que vai continuar os mesmos R$100? Ou mesmo os mesmos $100? Ou mesmo os mesmos 100 moeda que você pensar aí? Não precisa ser necessariamente a moeda real. Pode ser qualquer moeda em si. Mas você acha que vai continuar o mesmo preço, agora com mais mercadorias, imaginando que no mundo só existem essas pessoas e essa mercadoria? Obviamente que não, vai diminuir o valor dela. Por quê? Porque agora tem mais mercadorias para a mesma quantidade de demanda. Se tinham 3 pessoas demandando uma mercadoria, a mercadoria valerá mais, porque tem mais pessoas querendo comprar por ela.
Se não aumentar o preço da mercadoria, vai acabar, simplesmente assim. E agora, se a gente pensa em 3 mercadorias para 3 pessoas, obviamente vai diminuir o preço da mercadoria. Por quê? Porque a demanda continua a mesma e a quantidade de produtos, ou seja, a oferta, aumentou. Isso desvaloriza em si o preço da mercadoria, correto? Que é a chamada deflação que a gente diz. Quando a demanda continua a mesma e a oferta, ela acaba aumentando. Beleza? A oferta, no caso aqui, de produtos. Agora, quando a gente pensa no inverso, se a gente aumenta muito a demanda, né, mais pessoas demandando aquelas 3 mercadorias, a gente vai ver que vai aumentar o preço da mercadoria. Por quê? Porque maior demanda, aquela demanda e oferta. Aquele gráfico que eu mostrei antes para vocês, que parecia complexo, mas aqui eu estou mostrando com exemplo, certo? Em seguida, se a gente olha o preço da mercadoria, portanto, vai aumentar de 100 unidade de moedas monetárias, aí, unidade monetária, seja real, seja dólar, vai aumentar de 100 para 150. Você percebeu que quando eu mantive a mesma quantidade de demanda, a mesma quantidade de pessoas, e tinha colocado mercadorias, mais mercadorias, com 3 pessoinhas apenas, e mais mercadorias, ficou $34. Enquanto que no início, quando a gente tinha visto, com apenas uma mercadoria e 3 pessoinhas, era $100. Agora, quando a gente aumenta a quantidade de pessoas, e mesmo assim aumenta a quantidade de mercadorias, porém a quantidade de pessoas, né, a quantidade de demanda aumenta em uma proporção maior do que a de mercadorias, perceba que aumentou muito o preço das mercadorias, porque teve mais demanda do que a oferta em si, do que está sendo vendido, entendeu? Eu tentei mostrar da forma mais visível possível para vocês isso. E isso daí é basicamente a inflação em si, mas antes de vocês entenderem, nossa, Guilherme, então quer dizer que a inflação é por conta disso, é por conta da demanda e oferta, tal. Mais ou menos, porque agora a gente vai entender como que funciona a dinâmica do dinheiro, tá? O dinheiro funciona como se fosse uma mercadoria. Se a gente pega o exemplo aqui do dinheiro agora, colocando o dinheiro e a quantidade de pessoas demandando esse dinheiro, tá? Utilizando ele como exemplo e também visualizando aqui com vocês, se a gente compara o quanto seria o preço do dinheiro, a gente pode ver ele como exemplo, o quanto você compra com uma determinada quantidade. Vamos supor que seja R$50. E você quer comprar R$50 em uma determinada coisa. Por exemplo, 2 sacos de laranja. Por exemplo, alguma coisa no mercado. Um carrinho de mercado é R$100. Vamos supor que essas compras que você vai fazer, vamos medir em carrinho de mercado. É R$100. Esses R$100 você consegue comprar não só um carrinho de mercado, você consegue comprar várias outras coisas, não concorda? Esse seria o preço do dinheiro, porque o dinheiro funciona como se fosse uma mercadoria, porém ele é utilizado como meio de transação. Você troca o dinheiro por uma outra determinada coisa. É como se você estivesse fazendo um escambo igual antigamente, mas você está utilizando o dinheiro como moeda de troca comum, porque não é sempre que você vai querer uma coisa que uma outra pessoa tem na mão. Por exemplo, vamos supor que eu queira banana, e a outra pessoa só tem maçã para me entregar. Como que eu vou conseguir banana? Sendo que, por exemplo, eu quero banana, a outra pessoa tem banana, mas ela só tem maçã para me entregar. Ela tá querendo, quer dizer, se eu tô querendo banana, eu não tenho banana, né? Mas se eu tô querendo banana e eu tenho maçã na minha mão, e a outra pessoa tem banana, mas ela não tá querendo maçã, perceba, como que eu vou conseguir realizar essa troca? Como que eu vou dar minha maçã em troca de banana? Não tem como. Por isso mesmo que serve o dinheiro, porque o dinheiro ele vai fazer essa ponte, entendeu? Em comum. Aquela pessoa que está querendo, seja lá o que ela quer, por exemplo, ela quer uma moto, eu tô querendo banana e eu só tenho maçã. Ou seja, o que eu faço para eu conseguir pegar a banana dela sem precisar dar uma moto, porque eu não tenho moto? O dinheiro, entendeu? O dinheiro, ele ajuda nesse intercâmbio aí das trocas voluntárias. Então, ele sim é utilizado como mercadoria, mas como um meio em si. E o preço dele é determinado pelo poder de compra, pelo quanto você consegue comprar pela mesma quantidade de unidade monetária. Então, a gente consegue simplificar aqui. Todas essas pessoas e o dinheiro, eles estão dentro da economia para comprar diversas coisas, seja casas, seja carros, seja comida, enfim, bicicleta, e a gente consegue perceber pelos próprios desenhos aqui que o dinheiro vai servir para isso. Esse é o conceito básico, acredito que vocês já sabem, e não parece tão complexo assim. Agora, vamos começar a imaginar um negócio. O que acontece quando eu aumento a quantidade de dinheiro em uma economia? Vai acontecer a mesma coisa que a gente tinha visto com mercadorias, lembra? Lembra que com as mercadorias que eu tinha mostrado lá atrás, quando tinha apenas uma mercadoria e 3 pessoas, custava $100, e daí quando aumenta a quantidade de mercadorias, o que acontece? Desvaloriza a quantidade, o preço das mercadorias. Por quê? Porque tem mais coisas para a mesma demanda, entendeu? Imagine que você está querendo comprar uma determinada coisa no mercado. Se tem muita quantidade, obviamente o preço vai ser menor. Agora, se a gente pensa no inverso, que é o caso de ter mais demanda do que a oferta em si, aumenta o preço. A mesma coisa a gente consegue perceber com o dinheiro, tá? Com o dinheiro. No caso aqui do dinheiro em si, seria a comparação de desvalorização. Seria essa comparação aqui, de quando tem uma oferta maior de dinheiro em relação à demanda em si por ele. E daí, se a gente observa essa imagem aqui, que consegue mostrar facilmente para você
como funciona? Quando aumenta a quantidade de dinheiro na economia, tá vendo a flechinha para baixo? Diminui o seu poder de compra, diminui o preço do dinheiro em si, o quanto você consegue comprar com ele. Até dou o exemplo da minha garrafinha aqui, ó. Imagine que só existe, voltando para mim aqui para vocês, imagine que só existe essa garrafinha em R$1. Se só existe essa garrafinha em R$1 no mundo, quanto custa a garrafinha? Tá meio estragada ela, mas uso bastante para academia. Custa R$1, certo? Agora, vamos supor que eu crio mais reais. E eu não crio garrafinhas. O que vai acontecer? Percebe que a garrafinha vai custar cada vez mais caro? R$5, R$4, R$3. Ela vai custar cada vez mais caro porque não existe mais apenas R$1 em uma garrafinha. Existe mais dinheiro para a mesma quantidade de demanda, para a mesma quantidade de garrafinhas, entendeu? E aqui eu só estou mostrando para vocês no sentido de pessoas, a demanda das pessoas que é o mundo real, o dinheiro que está na economia e a demanda por produtos e serviços, aí é a demanda por dinheiro em si, tá bem? Isso daí é uma das coisas, então, a visão que fica é situação base, quando tem 3 pessoas e uma mercadoria, o preço 100 unidades monetárias, $100. Aí, quando a oferta aumenta, ou seja, em uma demanda constante, né, diminui o valor da mercadoria em si, igual a gente tinha visto aqui, $34. Agora, se a gente observa, quando aumenta a demanda e a oferta em si, ela também aumenta, porém, a oferta ela aumenta em um tamanho menor do que a demanda, a gente consegue observar que o preço do produto aumenta. Eu sei que pode parecer complexo quando eu estou falando, mas com as imagens fica bem mais simples, né? Por isso mesmo que eu separei essas imagens para vocês. E isso daí é basicamente a dinâmica de tudo que você vai ver, oferta e demanda. Quando você tem mais de uma determinada coisa por uma demanda menor, vai acontecer o quê? Diminuir o valor daquela determinada coisa. Agora, quando você tem uma demanda muito grande e pouca oferta, pouco daquilo, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço daquilo, entendeu? Vai aumentar o preço daquilo que você quer comprar. Inclusive, muitas empresas utilizam dessa escassez para aumentar o preço dos seus produtos. Então, é uma das estratégias que você também pode pensar, se você tem algum negócio, ou mesmo se você fornece algum tipo de serviço, para você agregar valor nesse serviço. Nisso, a gente consegue observar que depende de 2 variáveis, a inflação. A primeira variável é a demanda das pessoas, de você querendo comprar uma determinada coisa no mercado, de você querer o dinheiro em si para você guardar, seja como for. E a segunda variável é o dinheiro, ou seja, o quanto de dinheiro tem na economia. Nisso a gente consegue ver que como que a gente aumenta a quantidade de demanda da população, como que eu consigo aumentar o quanto você compra, o quanto você precisa de dinheiro, pela liquidez e pelos saldos de caixa. O que seria isso? Vamos supor que você está querendo comprar uma coisa no mercado. Você vai precisar de liquidez, você vai precisar sacar seu dinheiro, não concorda comigo? Você precisa de vender alguma coisa para você conseguir dinheiro. Você vai precisar vender, vender alguma coisa da sua casa, vender sua hora, trabalhar para você conseguir dinheiro líquido, certo? Liquidez é isso, a facilidade de você conseguir transformar em dinheiro uma determinada coisa. Seja seu tempo, seja alguma compra, seja alguma coisa física, digital, enfim. Aí esse dinheiro que você pegou, você está demandando mais, certo? Então se você aumenta essa demanda por dinheiro, e com a mesma quantidade de mercadoria, vai gerar inflação. Se muita gente está demandando, entendeu? Por isso mesmo que quando a economia está pujante, tem muita gente comprando as coisas no mercado, tal, faz com que aumente muito o valor das mercadorias. É o que ocorreu muito com o álcool em gel na pandemia, porque era muita gente querendo álcool em gel e esses produtinhos, o álcool em gel aumentou de preço. Não é porque o empreendedor é um cara ruim e queria vender por um preço maior para você. Não, muito pelo contrário. É por conta dessa oferta e demanda que eu acabei de falar, que funciona, inclusive a gente vai ver na economia real como se aplica. Eu vou mostrar uns gráficos surpreendentes para vocês, tá? E interpretar eles com vocês aqui. Enfim, e mostrar também, inclusive, como que você consegue ganhar dinheiro com isso. Aí, a gente vê o quê? Liquidez. É essa explicação que eu falei para vocês, né? De você querer transformar o dinheiro, demandar o dinheiro em si, querer transformar as coisas suas em dinheiro para comprar uma determinada coisa, demandando ele. E a segunda variável, na questão de demanda, é a produção da economia. O que eu quero dizer com isso? Olha, só você parar para pensar, se tem mais produtos e serviços, você vai querer comprar mais eles, certo? Exemplo, quando sai um determinado iPhone, quando sai um computador novo. Eu não vou falar só de tecnologia, falar na questão de carros. Quando sai um carro novo, você não quer comprar? Por quê? Porque está produzindo mais a economia, está trazendo coisas novas. E isso daí faz com que aumente a demanda, aumente seu desejo por querer comprar, ou seja, seu desejo por dinheiro, seu desejo para utilizar do dinheiro. Então, vendo ele como mercadoria, talvez fique até mais fácil de entender essa questão de demanda. Aumentando o quanto você quer ele. Se você aumenta o quanto você quer ele, e para aquela mesma quantidade que tinha antes, vamos supor que tinha um carro novo e continuou tendo um carro novo, e cada vez mais as pessoas estão querendo esse carro novo. Vai aumentar o preço do carro novo, entendeu? Então essas duas variáveis influenciam bastante, tá? A liquidez em si e a produção de economia. Mas a produção da economia e a liquidez são mais difíceis de mensurar, principalmente a liquidez. Por isso mesmo que a gente não tem como controlar muito ela.
Agora, a questão de produção de economia, embora não seja tão fácil assim, tem como a gente dar uma olhada através do crescimento do PIB, que é a média da produção de um país no ano de bens e serviços, tá? Bens é a questão material e serviços, você sabe, serviço que a gente presta. Então, é um meio de você olhar, embora não seja 100% factível, porque tem coisas que não tá simplesmente na métrica, são coisas mais qualitativas que não conseguem ser mensuradas pelo PIB, mas é um bom parâmetro da gente utilizar essa produção da economia. Quando cresce muito a produção da economia, para uma mesma quantidade de produtos e serviços, né, para uma mesma quantidade de dinheiro, pode ser que valorize em si o seu poder de compra. Eu sei que isso aí pode confundir vocês, mas pense no mundo real, tá? No mundo real é muito mais fácil você entender. Imagine que, eu até vou colocar essa imagem aqui, olha só que legal. Lembra que eu tinha mostrado para vocês que para 3 pessoas uma mercadoria seria $100 ou 100 unidades monetárias, que seja? Vamos colocar o que aconteceria para diminuir o preço. Ou seja, mais mercadorias do que a quantidade de demanda das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se o país está produzindo mais, certo? Se ele está produzindo mais, quer dizer que ele está conseguindo construir mais bens e serviços, ou melhores, tanto em quantidade ou em questão de valor, né, em qualidade. Então, é como se você estivesse aumentando a quantidade ou qualidade de algo, como essas caixinhas que você está vendo aí. Perceba que antes, para 3 pessoas, uma caixinha custava $100, né? Agora, cada caixinha vai custar $34. Por quê? Por conta de ter mais caixinhas, entendeu? Essa lógica que você está vendo simplesmente é o efeito de deflação que a gente diz, que é quando desvaloriza a mercadoria e aumenta o seu poder de compra. O mesmo ocorre com o dinheiro. Então, essa produção do país faz com que a gente consiga, se o país é muito produtivo, ele vai valorizar o poder de compra para uma mesma quantidade de dinheiro, tá? Se o país é muito produtivo, voltando à analogia da garrafinha aqui, ó, voltando para mim, veja, se tem R$1 no mundo e uma garrafinha, e do nada eu começo a criar 2 garrafinhas, 3 garrafinhas, você não concorda comigo que se agora com R$1 eu compro uma garrafinha, se tem 2 garrafinhas no mundo, imagine que tem 1 e 2, o que vai acontecer? Cada garrafinha vai custar 50 centavos, porque agora eu tenho 2 garrafinhas e R$1 no mundo. Então, eu aumentei meu poder de compra. Antes eu comprava uma garrafinha com R$1, agora eu compro 2. Porque continua a mesma quantidade de dinheiro para uma quantidade maior de produtos e serviços. No meu caso aqui do exemplo, é a garrafinha. Enfim, então tenha na cabeça que a liquidez e saldos de caixa, que eu já expliquei, que é o quanto você consegue transformar tanto coisa física ou digital em dinheiro em si para você utilizar, e a produção da economia são fatores mais difíceis de você conseguir mensurar e analisar com a inflação, porque não são tão simples de controlar, principalmente. Agora, quando a gente olha no estoque da moeda em circulação, que seria o quê? Seria simplesmente como que eu posso dizer? O dinheiro produzido pelo Tesouro Nacional é um bom exemplo. O Tesouro Nacional do Brasil, que é responsável pela essa produção monetária, né? Ou seja, o governo, o Estado, ele acaba produzindo moeda, seja para pagar gastos públicos ou mesmo para colaborar com bancos, reservas monetárias, assim. Mas tenha em vista que isso daí é muito mais fácil de controlar, não concorda? Pensa comigo, o banco pode parar de produzir. Então, por isso mesmo que o Banco Central, o ideal é ele não produzir mais moeda, porque senão ele produz muita moeda, vai fazer com que ocorra aquele efeito de ter mais dinheiro para a mesma quantidade de demanda. Se tem muito mais dinheiro para a mesma quantidade de demanda, vai gerar inflação, porque o dinheiro se desvaloriza, ele perde a sua escassez. Inclusive, fazendo até uma analogia com o Bitcoin se valoriza muito por conta disso, porque ele cresce em uma velocidade menor do que a produção do mundo. Então, quando tem esse descompasso da produtividade do mundo, a produtividade do mundo aumenta a nível que o dinheiro não aumenta na mesma proporção, a produção monetária daquele determinado dinheiro não aumenta, seja ouro, prata, dólar, real, Bitcoin, o que vai acontecer? Vai valorizar aquela moeda. Então, se antes você tinha uma garrafinha para R$1, e agora você tem 10 garrafinhas para R$1, você não concorda comigo que vai custar 10 centavos cada garrafinha? Só dividir R$1 por 10 garrafinhas, vai ser 10 centavos. E é isso que eu mostrei antes em todas as imagens do começo da live, beleza? Agora, entendido bem esse conceito de oferta e demanda em relação ao dinheiro e da inflação e como que ela funciona, eu vou mostrar para vocês um gráfico bem interessante, vendo em relação ao dinheiro que eu falei do Banco Central que ele produz, pegando principalmente o dólar, que é a moeda internacional. Se a gente pega o dólar e olha esse gráfico aqui, olha o quanto subiu a produção em si, que é a base monetária, do Banco Central. Para resumir para vocês o que seria a base monetária, basicamente é a quantidade de dinheiro que o Banco Central, as reservas bancárias do Banco Central, ele tem. Então é como se
a máquina da moeda produzisse uma quantidade de moeda, né, e deixasse no banco de reserva para ser utilizada. É isso daí que coordena a emissão monetária, que coordena outros elementos da nossa economia e das suas finanças, tá? Então, todos os bancos centrais no mundo, esse caso é o do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, eles têm reservas e no Brasil também não funciona diferente. Em todos os lugares do mundo tem esses sistemas aí de reservas bancárias. E se olharmos a partir de 2008, né, aí embaixo no gráfico, perceba que tem um boom. Tava tudo retinho, desde 1900, tal, até 2008, mais ou menos, teve um boom. E depois, na pandemia, teve mais um boom. Por quê? Porque teve uma produção imensa de moeda. Aumentou a liquidez, né? Eles estavam querendo deixar o mercado mais líquido. Por quê? Seja em 2008 comprando ativos por conta da crise, para poder não fazer falir, né, muitas das empresas e poder ajudar elas. Então o Banco Central acabou imprimindo muita moeda para poder auxiliar nisso, com a crise, e também na pandemia, né, com aqueles cheques que eles acabaram entregando nos Estados Unidos para muitos americanos poderem sobreviver, visto que estavam perdendo serviços, estavam precisando de dinheiro, estavam em cenário de crise, e lá, principalmente, a questão de saúde é muito cara. Então muita gente se endividou na pandemia para poder cuidar da própria saúde. Então, isso daí é um fator muito relevante e a gente consegue observar no gráfico da base monetária, que é essa emissão de moeda que eu tinha mostrado antes aqui. Lembra o primeiro? O estoque de moeda em circulação. Então, está aumentando a quantidade de moeda em reserva do Banco Central. Ah, Guilherme, mas a reserva do Banco Central não é a mesma coisa que moeda em circulação. Beleza, você pode pensar dessa forma, por isso mesmo que eu mostro esse segundo gráfico. Nesse segundo gráfico, na linha azul clara, em cima aí, ela é a base monetária total que eu falei para vocês. É como se fosse um balde de dinheiro que o Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, que é o Fed, que eu digo com sigla aqui para vocês, para facilitar, para não precisar ficar falando a palavra inteira em inglês, criou. Agora, a área azul escura, que seria mais um verde, sei lá, aí vai da tonalidade de cada um, né, quem interpretar, é o dinheiro que realmente circula nas mãos das pessoas e empresas, ou seja, notas de moedas físicas, principalmente. Então, a diferença entre eles, tanto do azul clara com a azul escura, é o dinheiro que existe nos bancos guardados como reserva, enquanto que o azul mais escuro é aquilo que está em circulação mais, né, que é o dinheiro que circula na mão das pessoas. Embora eu vá mostrar um outro, que é o mais importante de todos. Mas guarda na cabeça essas duas informações, tá? Mas perceba que de 2008 para cá, olha só o quanto que descolou, né? Antes, a quantidade de circulação e a quantidade de reservas do Banco Central era parelho, né? Era bem próximo um do outro. Agora, a partir de 2008, a gente viu que teve uma grande diferença, um grande gap do quanto de reservas os bancos centrais, o Banco Central dos Estados Unidos tem em relação àquilo que está em circulação na mão das pessoas. Por quê? Por conta da crise em si. E isso daí foi um dos fatores para gerar a inflação, embora não tenha sido uma inflação tão grande comparado com a pandemia, e você entenderá por que aqui. Mas uma analogia simples, para ficar na sua cabeça e você não esquecer, é bem legal que eu utilizo de metáforas para você não poder esquecer os conceitos que eu estou passando aqui, porque eu quero que você aplique na sua vida. Eu não quero que simplesmente você escute, passe essa live e você não utilize para nada. Você vai utilizar para sua vida para você ter ganhos reais. E uma analogia legal é que essa linha azul clara é como se fosse o suco de uma fábrica, que a fábrica produziu. Imagina que é uma fábrica de suco e ela produziu muito suco. E ela aumentou a produção dela a partir de 2008, porque ela acreditou que muita gente precisaria de suco. E a linha azul escura, que é a linha de baixo, é o suco que realmente foi colocado nas garrafas e vendido no mercado. Enquanto o outro resto do suco, que ainda não foi colocado nas garrafas, não colocou tampinha e não foi para o mercado, ficou para a loja, para a criadora dos sucos, entendeu? Então, a linha azul clara são todos os sucos que ela produziu, e a linha azul escura, meio esverdeada, foi aquilo que ela colocou em garrafas e foi vendido no supermercado. O resto do suco, a diferença entre as duas áreas, a diferença entre a azul escura e a azul claro, ficou armazenado em tanques dentro da fábrica, ou seja, nos bancos, entendeu? Todo esse dinheiro aí talvez é utilizado como crédito para os bancos ou mesmo por eles, fazendo com que aumente a quantidade de dinheiro em circulação ou mesmo em dinheiro na economia, desvalorizando e tendo uma perda de poder de compra, que eu já vou mostrar também quanto que foi a perda em dólar, tá? Enfim, se a gente compara então em ordens de grandeza, a gente vê que a base monetária chegou a nível de 6 trilhões de dólares, enquanto que a moeda em circulação ficou em 2,3. Então a gente vê um gap aí de quase 4 trilhões. Imagina essa diferença entre os dois. Agora, entrando em um outro conceito, tá? Nesse conceito aí que eu já expliquei para vocês, desses dois dados, a gente também tem um conceito do quê? De base monetária. O que é do M2, né? É o agregado de base monetária M2. O que seria esse M2? Esse M2 nada mais é do que o dinheiro em espécie, que está em circulação, mais os depósitos, poupança à vista ou a prazo. Então seria mais que o crédito, né, que o banco te dá. Porque às vezes você coloca 100 reais no banco e você não tem dinheiro para pagar uma determinada coisa de 1.000 reais ou uma determinada coisa de 500 reais, fazer uma compra ali. O que você faz quando você não tem esse dinheiro? Você utiliza do cartão de crédito. O cartão de crédito não é um dinheiro que você tem. O cartão de crédito é um crédito que o banco te dá.
Ele te dá por quê? Por você ter confiança, um nível de risco ok e tudo mais. Tem todos os critérios, o análise de score que o banco faz. Mas, não vou entrar nesses detalhes aqui. Só entenda que você não precisou ter o dinheiro em si, digital ou físico, para você poder utilizar do crédito. E isso funciona para todos os bancos pelo mundo todo. A gente observa que o banco ele consegue produzir moeda. Então ele vai aumentar a quantidade de emissão monetária, fazendo com que gere inflação. Mas ele pode fazer isso deliberadamente, Guilherme? Não, porque vai depender do quanto de reserva ele tem. Ele tem que ter uma quantidade de reserva, inclusive a gente vê isso por índice de Basileia, se você quiser pesquisar, que é a quantidade que ele tem de reserva para quanto ele está emitindo. Ele tem que ter, em média, aí uns 10, 15, 20%, 20% é mais saudável, mas então a cada R$ 20 que o banco tem, ele pode emitir 100. Ou às vezes ele pode emitir menos, varia, depende do banco. Mas vamos supor aí no caso simples, para facilitar o cálculo, que a cada R$ 20 que você coloca no banco, ele pode colocar 100 na economia. Então olha que doido. Imagina só, uma pessoa coloca 20 e tira 100 com crédito, com cartão de crédito. Aí, essa mesma pessoa que tirou 100, coloca 100 em um outro banco. O 100 do outro banco, ele vai poder colocar 8 vezes mais. Ele vai poder colocar, quer dizer, 4 vezes mais, vai poder pegar 400, entendeu? Porque, lembra que eu falei da lógica do 20? 20 em um banco, pode tirar 100 como crédito. O banco pode te dar 100 como crédito. Aí esse 100 que você pega, você deixa em um outro banco. E daí você utiliza disso como crédito para pegar 400. E daí você deixa esse 400 em outro banco. Aí você utiliza como crédito para pegar 1.600. Enfim, aí vai escalando, entendeu? E isso daí faz com que, conforme o banco dá cada vez mais crédito, seja à vista, a poupança ou a prazo, faz com que aumente a quantidade de moeda em circulação, aumentando a demanda em si por vários produtos e serviços, e essa demanda por produtos e serviços faz com que os produtos e serviços fiquem cada vez mais caros, porque estão sendo mais demandados, demanda e oferta. Aquela curvinha que a gente observou aqui, inclusive vou até mostrar ela novamente, aqui, é demanda e oferta, tá vendo? Tá vendo que quanto maior a questão do D, né, o azul é o D, a demanda, e o S é a oferta. Então daí tem a demanda, ó, o que acontece? Quando a demanda ela acaba caindo, né, porque quando a quantidade ela é maior, em relação à demanda vai reduzindo. E o preço-alvo é quando a oferta e demanda, tanto a linha D quanto a linha S, elas estão coincidindo, entendeu? Quando elas estão coincidindo, seria aquele preço do mercado, que na economia real a gente basicamente é atribuído de forma voluntária. Porque quanto mais uma coisa, por exemplo, eu coloco uma coisa no mercado por R$ 20, e muita gente começa a comprar essa determinada coisa por R$ 20. Você não concorda comigo que o cara vai colocar mais caro? Ele vai colocar 25, 26 para não acabar aquela mercadoria. E daí quando ele coloca mais caro, por 26, vai menos pessoas querendo comprar aquilo, vai diminuir. Aí ele coloca mais caro, uma hora ele percebe que não vende mais. Quando não vender mais, ele viu que é o preço teto, então ele vai ter que diminuir de valor. E é assim que funciona a economia. A pessoa vai aumentando, diminuindo, mas imagine que não é uma pessoa só vendendo isso, são milhares, centenas, milhões de pessoas vendendo. Então isso daí vai regulando o mercado do preço de venda em relação àquilo que eles estão ofertando. Porque não dá para você colocar uma coisa sempre barata, senão vai acabar e não são todos que vão receber aquela determinada mercadoria, assim como a empresa não vai ter lucro para se autossustentar. Beleza? Entendido bem isso, então, tanto a questão do M2 que eu tinha mostrado para vocês, quanto a questão de oferta e demanda, perceba uma coisa, que lá em 2008, né, 2010, por aí, a gente viu que o M2 não cresceu tanto. Mesmo visto que antes que a gente tinha observado que o que tinha acontecido com a base monetária. Olha o quanto subiu a base monetária em 2008. E o M2 não subiu no mesmo nível. E não sei se você percebeu, né? Mas isso daí é muito por conta do que eu vou explicar daqui a pouco. Mas tenha em vista que esse M2, eu até deixo na sua mente aí nessa pergunta, o porquê em 2008 a base monetária subiu tanto e o M2 não subiu tanto, eu deixo aí na sua cabeça, mas na verdade é muito porque o dinheiro não ficou em circulação em si, e sim na mão dos bancos, que eles tiveram que ser ajudados, Lehman Brothers e muitos aí, mas tem um outro efeito que vocês vão observar na inflação, em relação a isso e em relação também à pandemia. Calma aí que eu não vou dar spoiler agora. E daí voltando à lógica do dinheiro e das pessoas, veja que a questão da perda do poder de compra do brasileiro, do americano, ela está muito relacionada a esse aumento de base monetária. Quanto maior a base monetária, maior vai ser a inflação. Inclusive, se a gente observa no gráfico aqui, que é o gráfico que eu falei para vocês, né, que eu ia mostrar, olha só o quanto desvalorizou a moeda em si. O dólar, $100 de uns 100 anos atrás, hoje valem $3. Essa é a desvalorização do poder de compra. A mesma coisa que eu tinha mostrado aqui com as mercadorias, uma mercadoria de $100, quando você aumenta a quantidade de mercadorias
para uma mesma demanda, né? Ou seja, se, por exemplo, eu aumento a quantidade de demanda se eu aumento a quantidade de mercadoria para uma demanda igual, vai diminuir o valor dela, ou seja, valorizar o dinheiro. Mas no nosso caso, o que aconteceu? Teve uma demanda maior para uma quantidade de mercadoria menor. Ou seja, é como se você colocasse muito dinheiro na economia, muito dinheiro, e esse dinheiro, essa demanda por o dinheiro não tivesse acompanhado, entendeu? Não tivesse produtos e serviços o suficiente para acompanhar essa quantidade de dinheiro que ficou na economia. Por isso que ocorreu a mesma coisa que a gente consegue olhar aqui, que a gente viu o aumento, né, do preço das mercadorias, que é a inflação, que é o sintoma, tá? Não a causa. A gente consegue olhar a própria desvalorização da moeda, que antes $100 conseguiam comprar muito mais do que hoje conseguem, entendeu? $100 de 100 anos atrás comprava muita coisa. Hoje $100 não compra as mesmas coisas, mesmo com a tecnologia e a humanidade tendo avançado tanto em 100 anos, né? Se a gente olha os descobrimentos tecnológicos e o avanço que a gente teve, foi tremendo. Agora, olhando a nossa moeda, não foi tanto. Porque, por isso, inclusive, que no mundo todo você está tendo que trabalhar cada vez mais para ganhar mais e, no fim, você, de ganho efetivo mesmo, você não está ganhando nada, você está ganhando menos. Você está recebendo mais dinheiro, mas ganhando menos em poder de compra. Justamente esse gráfico consegue mostrar para você com total clareza isso. E isso daí teve uma perda de 97% do poder de compra. Então, a mesma coisa que você consegue observar aqui é como se você estivesse observando isso aqui. É como se tivesse mais dinheiro em circulação por uma mesma quantidade de demanda. Olha só como que ficaria se a gente pega $100, uma mercadoria apenas, um dinheiro, R$1, $1. Agora, quando a gente aumenta a quantidade de dólares ou aumenta a quantidade de reais, vai desvalorizar essa mercadoria, vai desvalorizar esse dinheiro. Enfim, agora eu acredito que ficou cada vez mais claro para você. Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo, tá? Sem problema algum. E daí, em resumo, o que mostra isso da inflação? Que quanto mais aumenta a quantidade de moeda em circulação, gera inflação, certo? Então a inflação é um sintoma, entendeu? A inflação, ela é a consequência do aumento de oferta monetária, ela é a consequência do aumento do dinheiro, que é utilizado como meio, mas a gente pode ver como mercadoria também. E se a gente olha para o outro lado, quando diminui a quantidade de oferta monetária, que é difícil, né? Não vai queimar dinheiro, então a gente tem que olhar para o outro lado da equação, que é quando aumenta a demanda, quando mais pessoas estão requisitando o dinheiro, e o dinheiro continuou o mesmo, como a gente vê pelo Bitcoin. Se pegarmos o gráfico do Bitcoin, é bem simples a gente visualizar que nele ele continuou praticamente escasso, ele não se produz em uma velocidade igual ao real, igual ao dólar, igual ao euro, e a tecnologia, a produtividade, todas as coisas estão sendo surgidas cada vez mais e melhores. Então é como se a demanda pelo Bitcoin em si tivesse aumentado, a quantidade que ele consegue comprar é muito maior, pela mesma quantidade, pelo mesmo volume de Bitcoin. Um Bitcoin antes comprava, se a gente pega aí em relação a iPhone, se você pega Bitcoin e iPhone, você consegue ver algumas coisas muito interessantes do quanto você consegue comprar com um Bitcoin antes, quantos iPhones, e hoje, quantos iPhones você consegue comprar com um Bitcoin. Antigamente, com um Bitcoin você não conseguia comprar um iPhone direito. Se a gente pegar épocas bem antigas de 2010, um pouco depois da criação dele, ele custava centavos de dólar. Enquanto que depois, hoje em dia, né, a gente vê ele passando de $100 mil. Então ele compra vários iPhones. E isso daí que é uma valorização do seu poder de compra por conta dele ser escasso, que é a famosa deflação que a gente diz. Esse outro efeito ao lado aí, que é quando o dinheiro ele ganha poder de compra. É quando ocorre aquele fenômeno das mercadorias que eu tinha mostrado lá atrás. É quando ocorre isso aqui. Antes uma mercadoria custava $100, R$100, 100 quanto for. E depois, quando aumenta o valor dela, ou seja, quanto mais pessoas estão demandando para uma mesma quantidade, porque agora tem 3, mas muitas mais pessoas estão demandando, né? Antes tinham só 3 pessoas para uma mercadoria. Agora tem trocentas pessoas para 3 mercadorias. Então é muito mais, entendeu? É muito mais demanda. E isso faz com que aumente o valor da mercadoria, ou seja, a gente pode observar o mesmo tratamento com o dinheiro, por isso mesmo que existe a deflação. Essa setinha verde aí do aumento quando o dinheiro se mantém o mesmo, ou mesmo ele não cresce na mesma velocidade que a demanda em si da população por ele, certo? Aí eu vou até mostrar um outro gráfico bem interessante, que é esse gráfico aqui, que mostra exatamente a questão do preço, né, da inflação, de como que funcionou a inflação lá nos Estados Unidos, Consumer Price Index, que se chama, que é o CPI. Olha o quanto foi crescendo o acumulativo dela, que basicamente a gente consegue observar também
por conta do crescimento em si do M2, né? A gente viu que o M2 cresceu bastante e, obviamente, ele teve relação com a inflação, embora não seja idêntico. Ah, vai crescer o M2, vai crescer a inflação? Não é exatamente assim, mas normalmente no longo prazo eles acabam seguindo um ao outro, tá? No longo prazo não é exatamente um com o outro, mas eles acabam seguindo. Agora, se a gente começa a olhar a inflação em si, a média dela, né, em relação a cada ano, do quanto foi, olha que teve períodos que foram muito mais inflacionários, como por exemplo em 1980, com aquela crise que teve do petróleo, em 2008 também e tal, mas perceba que cada corzinha cinza são momentos de recessão dos Estados Unidos, e daí teve a recessão em 2008, teve a recessão lá perto dos anos 2000, com a bolha.com, teve várias recessões, inclusive teve uma próxima lá da pandemia, né, bem pequenininha. Então esses períodos de crise aí, que a gente pode arredondar, teve períodos muito inflacionários anteriores. Toda vez que teve uma grande inflação, teve uma recessão e tal. Não teve depois da pandemia, porque foi uma coisa atípica, mas eu acredito que pode ocorrer em algum momento uma recessão. Não estou dizendo que vai ocorrer, mas se a gente olha historicamente, né, pegando aí todos esses dados, a gente vê que tem vários momentos cinzinhas, principalmente depois de uma grande inflação, e pós-pandemia a gente teve uma grande inflação, porém não teve uma recessão depois, que foi uma grande exceção comparado com outros momentos. É bem interessante ver esse gráfico, e tudo isso é a inflação dos Estados Unidos, tá? Aí é como se fosse a taxa, por exemplo, o IPCA está 5%. É mais ou menos isso daí que eu estou querendo mostrar para vocês. O CPI é a inflação dos Estados Unidos. Então aí está mostrando meio que a porcentagem. Vocês até podem tirar print e aproximar se vocês quiserem, mas no site do Fred é totalmente público esses dados. É bem interessante. Enfim, não sei se ficou bem claro para vocês, mas deixando o mais evidente possível, né? O M2, se a gente compara ele agora, o M2, com a base monetária em si, porque a gente consegue observar a base monetária aí que eu tinha falado para vocês, o quanto o Banco Central consegue ter de controle, né, de produção de moeda. Mas apenas a oferta da moeda que consegue causar a perda de poder de compra ano após ano, ou até mesmo a hiperinflação. Por que eu falo isso? Porque a oferta de moeda em si é aquilo que o Banco Central ele tem controle. Enquanto que os outros fenômenos da economia, que é a produtividade, depende de vários fatores, de vários indivíduos. Então, ano após ano, a única coisa que realmente vai causar uma hiperinflação é a produção da moeda. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não tem como não tem como eu falar, não, todo mundo vai trabalhar mais, vai criar mais coisa. Não é uma coisa que é um liga-desliga. Agora, quando a gente pensa na produção da moeda, é um liga-desliga. É só você não produzir mais, entendeu? É só você não gastar mais na questão política. Então tem esse filtro, tem como você controlar. E essa produção exacerbada que ocorreu pós 2008 atrapalhou muito a economia mundial, inclusive a inflação, igual a gente observou aqui atrás, né, o quanto foi acumulado da inflação, o quanto ela subiu. Olha só o quanto ela escalou após 1970, por aí, depois de tantas crises, né, em 2008 também, o quanto escalou e o quanto ela foi ficando cada vez mais empinada. Ou seja, a gente diz que ela foi crescendo em uma taxa maior, se for falar com uma linguagem mais técnica, mas meu objetivo não é ser técnico aqui, tá? E daí uma outra observação, veja que em 2008 teve um crescimento muito grande da base monetária, ou seja, das reservas, da produção em si do dinheiro pelo Banco Central, enquanto que na pandemia teve também um pico. Mas será que isso implicou em inflação? Pós 2008 não implicou tanto assim em uma inflação alta, como a gente consegue ver aqui, ó, veja que as taxas de inflação em si não ficaram estratosféricas depois de 2008, ficou controlada, essa linha preta é 0%, por exemplo, ficou controlada. Por que isso? Porque a gente observou, comparando ambos, né, comparando tanto o M2 também no fator, olha só, em 2008 ele não teve um crescimento muito grande. Perceba que eu até risquei com um vermelhinho aí, tem até riscado no vermelhinho aí, como referência do URGS, né, tem um riscado vermelhinho. Esse vermelhinho, ele está mostrando para você que não subiu no mesmo nível que tinha subido aqui, a base monetária mesmo do Banco Central. Então, por não ter subido no mesmo nível, o que a gente consegue interpretar? Que não teve um acúmulo tão grande de inflação nesse período, entendeu? Nesse período não teve porque, embora a base monetária do Banco Central dos Estados Unidos tenha crescido, o M2 não cresceu no mesmo nível. Então, os depósitos a prazo, os depósitos das pessoas em si, o crédito, a demanda, o dinheiro em si em circulação, não cresceu no mesmo nível. Isso fez com que a inflação não fosse tanta, entendeu? Diferente da pandemia, né? Na pandemia a gente vê um pico, tá vendo ali, ó? Tem um risquinho vermelho. Na pandemia, a gente conseguiu ver um pico. E esse pico que teve é exatamente por conta do aumento da base monetária, que a gente tinha observado ali, ó. Olha no cantinho direito, olha o aumento da base monetária, subiu. E se o aumento da base monetária subiu e o M2 também subiu, a gente pode observar também uma inflação aumentando. E foi exatamente o que a gente identificou aqui, ó. Olha só, esse aqui é um outro, né? Esse aqui é da inflação do Reino Unido, que eu já vou falar para vocês. Mas aqui, ó,
é como a gente observou, tá vendo que após a última barrinha cinza do lado direito ali teve um piquinho? Esse pico que teve de inflação depois da pandemia, a gente conseguiu observar que foi exatamente porque o agregado M2 subiu bastante. Inclusive, se olharmos o quanto de inflação em valor de taxa anual, veja o quanto foi a inflação dos Estados Unidos no final, logo depois da pandemia. A gente viu que chegou a patamares aí de quase 2 dígitos. Imagina só, quase 2 dígitos, pessoal. É muita coisa para um país desenvolvido, esse nível de inflação. E por quê? Porque o agregado M2 subiu bastante no mesmo nível que a base monetária do Banco Central. Aí você pode falar, Guilherme, mas esse daí pode ser o único dos Estados Unidos, tal. Não é, pessoal. Vou até beber uma água aqui para vocês analisarem esse gráfico que eu pego desde o ano de 1210, pessoal. 1210. Eu peguei a libra esterlina, o dinheiro lá do Reino Unido, que é muito antigo, desde 1210 até 2016. Como que funcionou o preço, o aumento dos preços por lá. Isso aí basicamente está medindo o quanto de preço foi aumentando. É como se você tivesse no começo de 1210 um produto por, por R$0, por um centavo. E daí ele vai subindo, entendeu? Ele vai subindo de 1 centavo, tal. Aí ele vai subindo para R$1. Tá vendo que tem uns números do lado esquerdo? Esses números do lado esquerdo representam o preço dele. Dá para você entender dessa forma que fica mais simples. Então, visto isso, bebendo água aqui, visto isso, a gente consegue observar o quê? Que até 1500, nesse gráfico, estava estável, por conta da prata e o ouro ter uma oferta limitada, e é o que se utilizava muito como moeda ou lastro. E depois de 1500, teve a descoberta nas Américas, e isso daí fez com que aumentasse a oferta de prata no mundo, então automaticamente desvalorizou o dinheiro, como a gente pode observar aí no gráfico. Você está vendo aí que desvalorizou bastante o dinheiro. Aumentou o preço dos produtos, certo? Então, já por conta desse aumento de prata, porque a prata ou ouro foi descoberto muita prata nas Américas, e isso daí fez com que aumentasse a quantidade de dinheiro, é aquilo que eu falei, independente de que dinheiro seja, real, peso argentino, prata, ouro, o que seja, Bitcoin mesmo, se aumentar muito a quantidade dele, provavelmente ele vai ser desvalorizado, ele vai conseguir comprar cada vez menos, entendeu? Por isso que a escassez em si da moeda, ela beneficia a moeda, entendeu? Isso vocês têm que entender. A inflação ela é uma consequência da abundância de moeda para uma economia. E a partir de 1750, o que a gente viu? A gente viu um período de grande restrição, onde os bancos da Inglaterra não permitiram a conversão de dinheiro em prata e ouro. Então é como se tivesse perdido um pouco o lastro, entendeu? E isso fez desvalorizar os preços. Por isso mesmo que em 1750 a gente viu um grande boom aí, como podemos observar. Olha só o quanto se desvalorizou as coisas, o quanto teve, né, de aumento de preços dos produtos. É como se os produtos tivessem saído de 1 centavo lá em 1210 e só lá em 1800, 1850, e principalmente em 1800, né, que teve grandes períodos de conflitos lá no Reino Unido, e guerra e tudo mais, aumentou para R$1. Então é como se tivesse aumentado uma proporção muito grande, mas uma libra que seja, né, uma libra, mas mesmo assim veja que cresceu muito o preço dos produtos aqui, que cresceu muito o preço dos produtos e serviços, e isso fez com que desvalorizasse a moeda, tá? Enfim, essa aí é uma das explicações do porquê, nesse caso aí do Reino Unido, teve uma inflação alta, certo? Nesses períodos, mas a gente viu que não foi tão grande assim comparado ao que eu vou mostrar para vocês após 1900, mais ou menos. A gente vai observar que depois de 1900, olha só que gritante que ficou a inflação do Reino Unido em outros lugares do mundo, porque eu já mostrei dos Estados Unidos aqui, agora eu vou mostrar do Reino Unido. Olha que gritante que foi depois de 1900. É bizarro, é bizarro. Depois de 1900, a quantidade de inflação, quanto desvalorizou o preço dos produtos e serviços, aumentou estratosfericamente. Ele saiu de um patamar de 1 para 100. Olha que doideira. É como se durante quantos anos aqui? Desde 1200 a 1900, foi praticamente 700 anos. 700 anos e saiu de 0,1 para 1, que seja. Mas tipo, teve uma variação aí que a gente consegue observar que teve vários períodos de valorização da moeda. Se a gente olha os gráficos aqui de quanto que ela se valorizou ou desvalorizou, olha só, teve períodos tanto para a parte de cima que ela se valorizou e para a parte de baixo que ela se desvalorizou. Então, nos 800 anos de história da libra esterlina, ela até 1900, ela foi se valorizando e desvalorizando, se valorizando e desvalorizando. Porém, depois de 1900, que daí teve uma produção exacerbada sem nenhum lastro, então o governo
basicamente ele começou a produzir sem escrúpulo nenhum, entendeu? Por assim dizer, por conta de guerras, por conta de diversas razões, gastos públicos, enfim. Mas olha o quanto que foi, quando teve a desvalorização, porque ó, entenda o negócio, quando o gráfico está para cima é inflação, quando o gráfico está para cima dessa linha preta, tá vendo? Para você interpretar esse gráfico, tem essa linha preta no meio, tudo quando sobe, quando tem um risquinho para cima, azul, quer dizer que a libra esterlina se desvalorizou. Quando tem um risquinho para baixo, quer dizer que a libra esterlina se valorizou. Perceba que nos 800 anos ficou assim o gráfico. Então ela se desvalorizava, se valorizava, se desvalorizava, se valorizava. Agora, depois de 1900, que a gente até consegue olhar aqui, que eu deixei em redondinho, né? Depois de 1900, a gente viu só a desvalorização da moeda. Por quê? Por conta dessa produção muito grande de moeda, de forma exacerbada, sem lastro, principalmente, pessoal, depois de 1971, que teve todo aquele negócio do acordo Bretton Woods, tal, que basicamente falou, não, vocês vão acreditar no dólar, você não precisa mais, porque teve um período nesse período aí de 900 anos que a gente está vendo, teve várias coisas que ocorreram, né, na história do Reino Unido, na história do mundo todo. Então essas várias coisas que ocorreram, chegou a ponto de, em 1971, o dólar ser utilizado como lastro, não mais o ouro que era escasso, não mais a prata, não mais nada. Era o dólar. Então, simplesmente hoje, a gente acredita que o dólar vale alguma coisa, que é simplesmente um papel que pode ser produzido a hora que quiser. É como se você tivesse um lastro que não é escasso. Por isso mesmo que houve essa grande desvalorização tanto da moeda da libra esterlina, que eles puderam produzir exacerbadamente, visto que o dólar também está sendo produzido. Então, se você quer ter mais libras, simplesmente você pega mais dólares, e os dólares estão sendo produzidos o quanto você quer, gerando uma inflação mundial, entendeu? Então, tanto o Brasil quanto em outros lugares do mundo, eles sofrem os mesmos problemas, às vezes em escalas diferentes, como a gente pode ver no caso do dólar, uma inflação muito mais cometida do que o real. Se a gente pega o gráfico do real, a inflação é muito maior, né? Principalmente em períodos antes de 1994, que foi hiperinflacionários com a nossa nação. Agora, nos Estados Unidos, a gente observa que ficou sempre, na média, abaixo de 2 dígitos, abaixo de 10%. Embora lá em 1980, teve uns períodos aí, principalmente períodos de guerra, que chegou quase no patamar de 2 dígitos, isso o média anual, que eu estou falando. Agora no Brasil é bem comum 2 dígitos, porque a gente acaba produzindo muito mais, né? Moeda, infelizmente. Mas, enfim, o que eu quero deixar para vocês como ensinamento final, tá? Em tudo isso aqui. O ensinamento final, que eu até peguei como base do Ulrich, isso, que no Mises, que é um economista austríaco, ele fala que a inflação é a perda de poder de compra do dinheiro, aumento dos preços e é o sintoma. Ou seja, ele diz que a inflação em si, ela não é porque o empreendedor quer aumentar preço para ser ruim e para obter lucro. Não, ele aumenta o preço por consequência da demanda maior e por mais pessoas terem mais dinheiro para comprar aquele determinado produto que ele vende. Entendeu? Esse é o conceito do Mises, né? Aí, se a gente olha o conceito mainstream, ou seja, que a maioria das pessoas acredita que a inflação é o aumento dos preços. Mas essa é a consequência, entendeu? Agora, no caso dos austríacos, que é o conceito que eu mais acredito, né? Que a inflação é o aumento da oferta monetária, ou seja, é a causa. A oferta monetária, ela é a causa da inflação. É como se eu falasse para você, se você está com febre e coloca o termômetro e começa a subir, os economistas, as pessoas aí, sei lá, várias pessoas acreditam que eles vão querer quebrar o termômetro, entendeu? Porque eles vão culpar o termômetro de estar subindo, dando isso como razão da pessoa estar com febre. Mas na verdade não. A pessoa ela está com febre por conta de uma determinada doença. E atacar a causa da doença, realizando um tratamento e os medicamentos, isso aí vai conseguir fazer com que a pessoa não tenha mais febre e combater a doença, entendeu? Não simplesmente combater o sintoma, quebrar o termômetro, não. O termômetro é como se fosse a inflação. O termômetro, ele simplesmente, ou mesmo quem criou o termômetro, é como se fosse, sei lá, as pessoas que empreendem, entendeu? Eles simplesmente estão utilizando da inflação para poder ter lucro, para poder sobreviver. Para a empresa poder sobreviver. Não pense na pessoa só como empreendedor, mas nas famílias, nos empregos, em tudo que ela está te fornecendo, entendeu? A mensagem final que eu tento deixar para você nisso é que a inflação, ela é simplesmente o sintoma, tá? Ela é o sintoma dessa oferta monetária aumentando, que a oferta monetária aumentando é a causa. E quando as pessoas falam que a inflação é o aumento dos preços,
Não se engane, essa aí é apenas a consequência, pessoal, a consequência. E por isso mesmo que políticas como, por exemplo, tabelamento de preços, congelamento de preços, é como se você estivesse quebrando o termômetro, entendeu? E o remédio correto seria conter a expansão monetária, que os responsáveis são o governo e o Banco Central. Já a hiperinflação, se você quiser entrar nesse aspecto, o que ela é causada? Por que ela é causada? Principalmente por conta de uma impressão excessiva e o colapso da demanda por moeda, porque imagine só, a Venezuela, você chegou a ver que tinha gente que estava trocando a quantidade de moeda da Venezuela simplesmente por... a galera estava, eu até vou colocar aqui, eu vou parar de compartilhar aqui só para mostrar para vocês. Então, imagina só, que a galera estava trocando a quantidade de dinheiro da Venezuela por, às vezes, utilizando o dinheiro por papel higiênico, entendeu? Para comprar uma quantidade imensa de dinheiro para comprar um determinado frango só. Coloque para você ver dinheiro da Venezuela, inflação, hiperinflação. Vocês verão que é exatamente isso que acontece. As pessoas elas começam a desvalorizar o dinheiro porque o dinheiro já não vale mais nada. Tem tanto dinheiro na economia que ele não tem o mesmo poder de compra. E devido a essa produção excessiva, tem esse colapso também da demanda por moeda. São esses dois fatores que colaboram para a hiperinflação. A demanda zero acaba não chegando a zero porque o governo ele acaba dizendo que tem curso legal. Então, o governo ele obriga as pessoas a utilizarem. Não tem essa opção de ser zero a inflação. De ser zero, quer dizer, a demanda pela moeda. Então, a demanda sempre vai ter alguma, mas cada vez menor por conta da desconfiança, da falta de valorização e do poder de compra em si da moeda ter sido reduzido. A gente vê aqui na Argentina mesmo, eu estou vivendo aqui na Argentina, e o peso argentino, cada vez mais a gente está precisando de mais pesos para conseguir comprar a mesma coisa no mercado, por conta da nossa inflação está muito alta. Agora ainda diminuiu bastante, né? Teve momentos aí 3 dígitos anual, agora está em 2 dígitos, e espero que abaixe de 2 dígitos e fique em um patamar mais saudável, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil mesmo, bem melhor o nível de inflação do que aqui na Argentina. Eu acredito que sim, o presidente daqui está melhorando bastante com essas austeridades fiscais e tentando cortar a produção de moeda, isso é bem legal. Ele está tentando controlar melhor a velocidade, pelo menos, de produção, tá? Seja por gastos públicos, né, para não precisar imprimir, porque às vezes as pessoas pensam, caramba, como que eu vou cortar a produção de moeda? Primeiro é cortar os gastos, porque assim você não vai precisar imprimir moeda para pagar gastos, entendeu? Então, cortando os custos é a primeira coisa, austeridade fiscal, cortando o custo do Estado, seja por demissões ou seja também por eficiência, aumentando a eficiência e não precisando gastar tanto com os sistemas ou serviços que eles têm que ficar pagando. Privatizando também, porque daí assim você vende uma determinada empresa que antes estava tendo um custo ou prejuízo para você, entendeu? Enfim, é esse ensinamento que eu deixo para vocês de inflação e como utilizar bem dela. Você pode tanto ganhar com ela através do Tesouro Direto, acessando aí na internet, vocês conseguem achar IPCA+, vários IPCAs. Eu gosto bastante quando está acima de 7%, porque é um patamar bem legal, acima da média, e daí a gente consegue ganhar com marcação ao mercado, que é quando a taxa cai. Por exemplo, hoje está IPCA mais 7%. Se daqui a alguns anos ficar IPCA mais 6 e IPCA mais 5, pode ser que você ganhe muito mais dinheiro do que você ganharia esperando até o final do prazo, entendeu? É mais ou menos isso. Quando a taxa cai, o valor que você investiu sobe. E quando a taxa sobe, o valor que você investiu cai. Funciona de forma variada. Então, se o IPCA hoje está IPCA mais 7% no Tesouro Direto, você investe e fica IPCA mais 8%, vai acontecer o quê? O preço que você tem, às vezes, desvaloriza. Você colocou R$100, você fica com 80. É por conta desse efeito de marcação ao mercado. Então, quem diz para você que renda fixa é fixa, na verdade não é fixa. Na verdade, a renda fixa ela é variável no interim. Agora, até o final do prazo, sim, ela vai ser fixa. Aí você vai pegar aquele valor pré-acordado de rentabilidade anualmente. Mas, no interim, ela tem esse efeito de marcação ao mercado, você tem que tomar muito cuidado. Por isso mesmo que uma proteção com o IPCA seria essa via, tomando cuidado com a marcação ao mercado. E também tem outras investindo em economia real, principalmente aquelas mais ligadas com o consumidor final. Porque as ligadas com o consumidor final fica mais fácil de você repassar a inflação, não concorda? Imagina só, mercados, por exemplo. O mercado você vê que é um dos primeiros a repassar a inflação, porque está diretamente ligado, tanto o transporte como mercadorias. É a mercadoria final, o preço da carne, o preço do arroz, do feijão, essas coisinhas aí. Não estou dizendo que investir em mercados é uma boa coisa, eu não gosto muito porque a margem líquida deles é bem pequena, mas investir talvez em empresas mais voltadas para o lado de commodities, essas coisinhas assim, dependendo se valorizar muito, né, por conta das commodities ser cotadas em dólar, quando aumenta a inflação do país, vai aumentar, consequentemente, o câmbio também, porque a nossa moeda vai desvalorizar em relação ao dólar. Então, aumentando o câmbio e as commodities são cotadas em dólar, vai aumentar o valor das commodities, e quem vende commodities vai ganhar mais dinheiro, vai vender em dólar, vai vender um valor mais valorizado, entendeu? Quer dizer que vai ser muito maior do que a inflação? Às vezes não, mas é uma forma de você também, talvez, ganhar um pouco de dinheiro com isso, entendeu?
E daí tem outras empresas também que você pode pensar. Você pode pensar em empresas ligadas para o lado do petróleo, tal, porque em períodos bem inflacionários, normalmente o petróleo sobe, e daí essas empresas acabam ganhando bastante, como o caso da PetroRio, como o caso da Petrobras. Como muitos casos aí que a gente consegue observar, embora hoje o petróleo não esteja tão alto, está em torno de $70 o barril, Brent, que a gente diz, normalmente bons momentos é quando aquele determinado ativo, aquela determinada coisa está em preços mais baixos, né? Enfim, esses são alguns conselhos. Ativos em si, em específico, aí teria que ver para cada pessoa de preferência. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo que a gente dá uma olhada certinho. Mas recomendação, eu não recomendo nada de investimento, porque eu não acho legal você investir por recomendações, visto que só você vai saber o valor do seu dinheiro, porque foi você que suou, foi você que trabalhou, foi você que ficou 8 horas por dia, 5 dias, 6 dias por semana, durante 20 mais dias aí por mês e vários dias por ano, para você conseguir ter o seu dinheiro tão suado, os seus ganhos. Então, saber utilizar bem deles, lidar melhor com o dinheiro, utilizar para ganhar junto com a inflação e ter que trabalhar cada vez menos para ganhar mais e não trabalhar mais para ganhar menos, é sua responsabilidade e eu estou aqui simplesmente para te ajudar como um mensageiro, passando os dados, fatos e os meios de você conseguir fazer isso, tá? Se você tem dúvida e quer um acompanhamento mais personalizado, eu recomendo clicar no link da minha bio, que lá você vai conseguir ver a plataforma 7APCV. Lá eu consigo passar todo o conhecimento que você precisa, seja com inteligências artificiais ou mesmo comigo por trás e minha equipe, para te auxiliar durante sua jornada como investidor ou investidora. Acesse lá o link e dá uma olhada na aula gratuita que tem lá, vai te ajudar muita coisa. Tem 3 segredos que eu acabo passando gratuitos para você poder utilizar já no primeiro dia que você assiste, tá? Então assiste lá, não perde tempo. E muito obrigado pela atenção, pessoal.